Eram quase 3 da tarde. O céu estava escuro. Um homem pendurado numa cruz estava prestes a pronunciar as últimas palavras que jamais seriam esquecidas pela humanidade. Ele havia sido traído por um amigo, abandonado pelos discípulos, julgado injustamente, torturado e pregado numa cruz como um criminoso comum. Mas antes de morrer, Jesus falou 7 vezes. E cada palavra que saiu daquela cruz foi um mistério que teólogos, historiadores e cientistas estudam até hoje. O que ele quis dizer com cada uma dessas frases? O que estava acontecendo naquele momento, historicamente? E por que essas palavras ainda ecoam 2000 anos depois? Neste vídeo, você vai descobrir o contexto histórico completo da crucificação romana, o que acontecia naquele dia e o significado profundo de cada uma das 7 palavras. Se você nunca entendeu o que realmente aconteceu naquele dia, este vídeo vai mudar tudo. Porque o que a Bíblia registrou vai muito além do que os olhos veem. Mas antes das palavras, precisamos entender onde Jesus estava, o que era uma crucificação romana e por que ela foi escolhida como método de execução. A crucificação era a execução mais cruel que Roma havia inventado, projetada para ser lenta, pública e humilhante. Nenhum cidadão romano podia ser crucificado. Era reservada para os piores criminosos. Era o ano aproximadamente 33 depois de Cristo, a Páscoa judaica. Jerusalém estava lotada. Mais de 2 milhões de peregrinos haviam chegado à cidade para a festa. Na noite anterior, Jesus havia sido preso no jardim do Getsêmani, traído por Judas com um beijo, amarrado e levado para ser julgado. Ele foi submetido a 6 julgamentos em menos de 12 horas, diante de Anás, Caifás, o Sinédrio, Pilatos, Herodes e Pilatos novamente, todos injustos. Pilatos encontrou nele nenhuma culpa. 3 vezes declarou a inocência de Jesus, mas cedeu à pressão da multidão e ordenou a crucificação. Antes da crucificação, Jesus foi flagelado. O açoite romano usava tiras de couro com pedaços de metal e osso nas pontas, projetado para destruir o corpo antes da execução. Médicos forenses calculam que Jesus recebeu entre 30 e 90 golpes de açoite. Muitos homens morriam durante a flagelação antes de chegar à cruz. Depois, forçaram Jesus a carregar a própria cruz pelas ruas de Jerusalém. Um percurso de aproximadamente 600 metros, conhecido como Via Dolorosa, o caminho da dor. Jesus caiu sob o peso da cruz. Simão de Cirene foi forçado pelos soldados a ajudá-lo a carregá-la. Era um estranho, mas entrou para a história por esse momento. Chegaram ao Gólgota, o lugar da caveira, uma colina fora dos muros de Jerusalém, visível para todos que passavam pela estrada principal. A execução era pública por design. Os pregos romanos mediam entre 15 e 18 centímetros. Eram cravados nos pulsos, não nas palmas como a arte tradicional mostra. Os pulsos suportavam o peso do corpo. A crucificação matava por asfixia progressiva. Para respirar, a vítima precisava se erguer usando os braços e os pés pregados. Cada respiração era uma agonia. A morte vinha pela exaustão. Era meio-dia quando Jesus foi crucificado. Às 3 da tarde ele morreu. 3 horas pendurado numa cruz. 3 horas em que o mundo nunca mais seria o mesmo. E foi durante essas 3 horas que Jesus falou 7 vezes, em meio à dor mais intensa que um ser humano pode suportar. Cada palavra calculada, cada palavra eterna. Agora vamos a cada uma dessas palavras, uma por uma, com o peso histórico, espiritual e misterioso que cada uma carrega. Primeira palavra: Jesus acabava de ser pregado na cruz. Os soldados ainda estavam dividindo suas roupas. E ele abriu a boca e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. A primeira coisa que Jesus disse na cruz
foi um pedido de perdão para os que o estavam matando. O mistério desta palavra está na sua impossibilidade humana. Nenhum ser humano em agonia pede perdão para quem o está torturando. Isso não existe em nenhuma cultura ou religião do mundo. Teólogos apontam que Jesus estava cumprindo aqui Isaías 53, versículo 12, escrito 700 anos antes, e intercedeu pelos transgressores, uma profecia cumprida no momento da morte. Mas há algo ainda mais perturbador nessa frase. Ele não disse, "Eu te perdoo." Ele pediu ao Pai para perdoar. Isso significa que naquele momento Jesus estava carregando algo que o impedia de perdoar sozinho, o peso de todos os pecados do mundo. Segunda palavra, 2 criminosos foram crucificados junto com Jesus, um à direita, um à esquerda. E um deles, no momento da morte, tomou uma decisão que mudou sua eternidade. O criminoso à direita repreendeu o outro e disse, "Este homem nada fez de errado." E então virou para Jesus e pediu, "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus respondeu, "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, versículo 43. Com uma frase, Jesus garantiu a salvação de um homem que havia vivido como criminoso. O mistério aqui é a palavra paraíso, em grego, paradeisos. Originalmente uma palavra persa que significa jardim cercado, um lugar de presença real e imediata de Deus. Jesus não disse, "Um dia estarás no paraíso." Disse, "Hoje, naquele mesmo dia." Isso revela que a salvação não depende de obras acumuladas durante a vida, depende de uma decisão, mesmo que seja a última. Terceira palavra. Entre os que assistiam à crucificação estava Maria, a mãe de Jesus, e João, o discípulo amado. E mesmo morrendo, Jesus pensou neles. Jesus olhou para sua mãe e disse, "Mulher, eis o teu filho." Depois olhou para João e disse, "Eis a tua mãe." João 19, versículos 26 e 27. No meio da agonia, ele cuidou da família. O mistério desta palavra está no que ela revela sobre Jesus. Mesmo carregando o peso de toda a humanidade, ele não esqueceu de uma pessoa, da sua mãe. Isso diz algo sobre quem ele é, e João registra que a partir daquele momento, João a recebeu em sua própria casa. Uma promessa feita na cruz foi cumprida imediatamente. Jesus não fez uma promessa vazia. Quarta palavra, a mais perturbadora de todas. 3 horas de trevas no meio do dia. E então Jesus gritou com voz forte algo que chocou todos os que estavam presentes. Deus meu, por que me abandonaste?" Mateus 27, versículo 46. O Filho de Deus gritou que foi abandonado por Deus. Este é o maior mistério teológico da história cristã. Teólogos debatem esta frase há 2000 anos. Algumas interpretações dizem que Jesus estava citando o Salmo 22, uma profecia messiânica de Davi, escrita 1000 anos antes. As primeiras palavras do Salmo são exatamente essas. O Salmo 22 descreve com detalhes impossíveis a crucificação, as mãos e os pés perfurados, os ossos deslocados, a sede, as roupas divididas por sorteio, tudo escrito 1000 anos antes da cruz. Mas há uma interpretação ainda mais profunda. Naquele momento, Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade. E como Deus não pode ter contato com o pecado, o Pai se afastou do Filho. Jesus sentiu o que cada pecador merecia sentir, o abandono de Deus. Quinta palavra. Depois das trevas, Jesus disse apenas 2 palavras. Tenho sede. João 19, versículo 28. O Criador da água, com sede. O dono dos rios e dos mares, pedindo água. João registra que Jesus disse isso para que a Escritura se cumprisse. O Salmo 69, versículo 21, escreveu: Na minha sede me deram vinagre a beber. Mais uma profecia cumprida nos últimos momentos.
Mas esta palavra também revela algo sobre a encarnação. Jesus não fingiu ser humano. Ele era completamente humano. Sentiu fome no deserto, chorou no túmulo de Lázaro e teve sede na cruz. Sexta palavra, e talvez a mais poderosa de todas em seu idioma original. Jesus disse: está consumado. João 19, versículo 30. 3 palavras em português, mas em grego uma única palavra, tetelestai. Esta palavra era usada no mundo comercial greco-romano quando uma dívida era completamente quitada. Era carimbada nos papiros de dívida. Significava pago em sua totalidade. Não deve mais nada. Quando Jesus disse tetelestai, ele estava declarando que a dívida espiritual de toda a humanidade havia sido paga em sua totalidade. Não parcialmente, completamente, sem nada pendente. Não foi uma declaração de derrota, foi uma declaração de vitória. O maior grito de triunfo da história humana pronunciado por um homem morrendo numa cruz. Sétima e última palavra. Jesus havia cumprido tudo. As profecias, a missão, o sacrifício. E então disse sua palavra final com uma voz que os evangelhos descrevem como forte, não fraca. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Estas foram as últimas palavras de Jesus. Não de desespero, de confiança total. Ele escolheu o momento de morrer. Médicos forenses que estudaram a crucificação confirmam que nenhuma vítima de crucificação morre com voz forte. A asfixia progressiva elimina a voz antes da morte. Jesus morreu de forma sobrenatural. E naquele momento, a Bíblia registra que o véu do templo se rasgou do alto até baixo. A terra tremeu. As pedras se fenderam. Os túmulos se abriram. E um centurião romano declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. 7 palavras, cada uma um mistério, cada uma mensagem. Perdão para os inimigos, salvação no último momento, cuidado com a família, o abandono que nos livrou do abandono eterno. A sede de um Deus que se fez humano, a declaração de que a dívida foi paga, e a confiança total de quem sabia que a morte não era o fim. Nenhuma dessas palavras foi por acaso. Cada uma foi escolhida, cada uma foi registrada, e cada uma ainda fala hoje para quem tem ouvidos para ouvir. Se você nunca havia visto a crucificação com essa profundidade, compartilha este vídeo com alguém que precisa ver. Não existe conteúdo mais importante do que este. E se este vídeo tocou seu coração, comenta amém aqui embaixo. Não é só uma palavra, é uma declaração de fé. É dizer, eu acredito. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem uma revelação bíblica que vai mudar a forma como você vê o mundo. Não perca nenhuma.